E aí, pessoal, se estiver me escutando aí, dá um oi aí no chat aí que eu tô precisando aí do feedback. Valeu, valeu, Bianca Service, Eduardo aí que deu retorno. Já deu pra ver aí que tá funcionando, né? Valeu, Marquinho. É a prática de fazer live, mas aos poucos a gente vai pegando aí. Daqui a pouco a gente começa aí pra liberar a turma também mais cedo, sexta-feira, né? Depois da correria do dia a dia aí. Valeu, valeu, Fernando. Fernando aí no apoio aí, QR Técnica. Obrigado a todos aí que já chegaram, Eduardo Cássio, Alexandre Fonseca, como sempre aí, né? Marcando presença. Eduardo Cassal, desculpe. Eduardo é aluno nosso do curso Ideia, né, Eduardo? Bianca Service, Daniel Silva, Marquisa Lavô, né? Também aí do curso de Redicam. Valeu pela presença.
Olha o José Gomes aí, José Gomes da Silva. Sim, sim, Olegário. Sei bem. Ceará, do Ceará, né? Itamar também do Ceará aí, ó. Boa noite. Uruoca, caminho aí de Sobral, né? Pessoal, então vamos começar oficialmente, né? Boa noite a todos, ok? É uma satisfação estar aqui com vocês. Hoje nós resolvemos trazer para vocês aí, né, um assunto sobre parâmetros do scanner. É uma coisa que sempre tenho que alguma coisa para a gente falar, né? Porque de acordo com o sistema nós temos componentes, né, diferentes, né, recursos também diferentes e sempre há uma brecha, né, um espaço para a gente falar sobre parametrização, sobretudo da injeção eletrônica, né? Porque a injeção eletrônica é o sistema onde ele é mais complexo. Na verdade, a gente fala injeção eletrônica, que é um modo de a gente falar, um hábito, mas o correto seria gerenciamento do motor, né? O correto é gerenciamento do motor. Então, no gerenciamento do motor, nós temos uma infinidade de parâmetros, tanto parâmetros de entrada como os demais parâmetros que a gente vai abordar aqui, né? Então, o objetivo nosso não é unicamente falar de um parâmetro exato, específico, né? Na segunda parte da live, onde a gente vai abrir para responder as perguntas, nós podemos falar de algum parâmetro específico, né? A esclarecer algum assunto, alguma dúvida específica, né? Mas o nosso intuito maior é ajudar o pessoal a pensar, a raciocinar, tá certo? Então, raciocinar utilizando também os parâmetros como ferramenta, né? Como deve ser feito, né? Então, no diagnóstico automotivo, nós utilizamos diversas ferramentas. A principal ferramenta é o conhecimento, né? Então, a principal ferramenta é o conhecimento, né? Existe aquela máxima que um profissional com pouca ferramenta e muito conhecimento, ele pode resolver muitos problemas, né? Mas um profissional com muita ferramenta tecnológica e pouco conhecimento, né, dificilmente ele vai conseguir avançar muito no diagnóstico. Então, o primeiro passo é o conhecimento, né? Tanto é que a gente vê sempre, é muito comum o pessoal vir atrás de curso de scanner, né? Então, curso de scanner, na verdade, o que a pessoa precisa é um curso de injeção eletrônica, de gerenciamento do motor, tá certo? Se a gente pode até, né, fazer um curso de injeção eletrônica, né, criar um curso, desculpe, de scanner, mas sempre vai ser a pessoa que faz apenas um curso de scanner, sem ter o conhecimento da injeção eletrônica, ela vai ficar com um conhecimento muito resumido, né? Então, vai ser uma limitação muito grande. Então, não dá para avançar muito com um curso de scanner, tá certo? Então, é isso que a gente tenta esclarecer. Olha, curso de scanner, né, pode até existir, mas é um curso bastante limitado, porque a gente não vai poder avançar muito. Porque para análise dos parâmetros, que é o principal foco do scanner, né, analisar como está funcionando um determinado sistema, eu preciso de conhecer o sistema, tá certo? Principalmente o sistema que está sendo gerenciado, né? Então, quando eu vou trabalhar com gerenciamento do motor, com injeção eletrônica, eu primeiro devo conhecer bem o motor, né? Então, a partir do momento que eu conheço bem o motor, quando eu for trabalhar o sistema que faz o gerenciamento, né? Logicamente, vai precisar também conhecer, ter uma boa base, no mínimo uma boa base de eletricidade para poder você começar a trabalhar com o sistema de injeção de forma plena, o sistema de gerenciamento do motor de forma plena. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tocar, de esclarecer, né? Então, curso de scanner pode até ser que exista, mas vai ser uma coisa bastante limitada, certo? Então é isso. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Paulo Costa. Então, eu sou Paulo
Henrique de Lima Costa, Paulo Costa, como boa parte de vocês conhecem, né? Eu tenho 51 anos de idade, certo? Tenho 28 anos de profissão, certo? Desde 1994. Né? Comecei a trabalhar com meu sogro, meu cunhado, né? E aprendi muito com eles. E de lá para cá a gente vem sempre procurando desenvolver, sempre investindo em conhecimento, né? Em aperfeiçoamento, ok? Como instrutor, eu dou treinamento desde 2001, tá certo? Foi a indicação de um instrutor, né, que é uma referência para mim até hoje, Vinícius Baker, aqui de Natal, tá certo? Aqui do Rio Grande do Norte. E ele me indicou para ser instrutor extraquadro do Senai, e de lá para cá, né, a gente sempre vem se aperfeiçoando também, né, em treinamentos, né? Então a gente começa lá com a parte elétrica, né, carburação, ignição, né, depois a injeção eletrônica, depois o sistema passa a não ser mais só injeção, e sim o gerenciamento do motor, e os sistemas vão sendo, digamos, acoplados, né, todos ao módulo do motor. Depois vem a rede de comunicação e os demais recursos tecnológicos que a gente tem que vir se adaptando, né, tem que vir se atualizando, e a gente sempre investe, está sempre aprendendo aí, né, inclusive com os nossos alunos, que eu agradeço aí a presença, tem diversos aqui, então, desde já, mais uma vez agradeço, né? Então, eu sou criador e instrutor da Carre Técnica em Treinamentos Automotivos. A Carre Técnica ela surge em 2016, mais especificamente, né? A gente dá treinamento desde 2001, mas a Carre Técnica ela surge por volta de 2016, certo? Eu tive oficina mecânica, então eu comecei desde auxiliar, fui gerente de serviços, depois tive oficina mecânica durante aproximadamente 12 anos, ok? Então, nós fizemos aqui uma boa história aqui em Natal, certo? Com a Ingetécnica, injeção eletrônica, né? Muita gente ainda me conhece como Paulo da Ingetécnica. E depois disso nós resolvemos fechar por motivos pessoais e nos dedicamos à parte de treinamentos, né? À parte, digamos assim, da educação, ok? Então, para quem não me conhece, então nós temos o canal Carro e Técnica, certo? Para quem não sabe ainda, tem algumas pessoas que nos seguem e tudo, mas não conhecem ainda. Nós temos o site Carro e Técnica, onde nós temos muita informação técnica lá, que, digamos, 90% das informações que tem lá são informações técnicas, ok? E nas redes sociais nós estamos no Instagram, também como Carro e Técnica, nós temos a página canal Carro e Técnica no Facebook e também o nosso perfil profissional lá, certo? E esse ano nós vamos ministrar 2 palestras no Circuito do Dr. Ian, que digamos, se não for o maior, um dos maiores seminários, o congresso que existe na nossa área, tá certo? Então nós somos convidados, né? Temos a honra de estar lá junto com diversos outros palestrantes do Brasil e até dos Estados Unidos, da Europa, certo? Então nós vamos palestrar sobre o diagnóstico de falha de sensores AF denso e sonda lambda de banda larga, certo? E também uma outra palestra sobre diagnóstico por imagem, certo? Do sistema de ignição. Ou seja, né? O osciloscópio aplicado ao sistema de ignição, né? Que é uma coisa que faz a diferença para nós no dia a dia. Tranquilo? Então, essa é a nossa apresentação para quem ainda não conhecia, talvez alguns não soubessem, né, dos nossos canais. Então tá tudo aí, vai ficar gravado depois, ou se houver necessidade, entre em contato com a gente, que a gente faz questão aí de esclarecer qualquer assunto, né? Então nós temos um curso de injeção eletrônica, que vai desde o básico ao avançado, né? Nós temos treinamentos também de rede de comunicação, temos o nosso primeiro curso, que é o curso IDEA, né? Um curso que nós demos o pontapé inicial, né? Que trata com foco na interpretação de diagrama elétrico, e temos também o nosso curso de osciloscópio, né? Que é uma ferramenta, né? Como todos sabem, uma ferramenta que faz a diferença hoje a gente ter ela dentro da oficina. Já hoje não, já há alguns anos, né? Então, nós temos sinais, né, que para fazer um diagnóstico a gente precisa realmente de ter o osciloscópio. Sem ele fica bem difícil trabalhar, né? Então, hoje temos
equipamentos mais avançados, né, que são analisadores de motores, né, onde dá para ele não só faz o papel do osciloscópio, porque é um osciloscópio, mas também faz análises mais aprofundadas. E com a complexidade dos veículos que nós temos hoje, a gente tem que sempre caminhar para esse lado, porque é uma necessidade. Porém, como eu falei no início, certo? O principal é o conhecimento, é a sua formação, certo? E aqui nessa live de hoje a gente vai procurar contribuir. Nós vamos começar falando de coisas básicas, tá certo? Com relação aos parâmetros, para quem está começando, iniciando, não tem muita experiência na parte de injeção ainda, né, de gerenciamento do motor, e depois a gente vai mais à frente um pouco se aprofundar e falar também de alguns parâmetros mais complexos, tá certo? Ou esclarecer, né, para que servem aqueles parâmetros que muitas vezes, né, como a gente sempre é indagado, às vezes o pessoal não conhece bem para que serve esse ou aquele parâmetro, né? E aí nós vamos procurar esclarecer isso aqui nessa live, tá bom? Então, para quem já tem mais experiência, um pouco de paciência, porque a gente vai começar agora aqui com a parte mais básica, tranquilo? Mais uma vez, obrigado a todos que já chegaram depois que a gente começou a falar, tá certo? Depois a gente vai analisando aqui o chat aqui do lado aqui, eu estou com outro computador observando, e Fernando, meu amigo Fernando Fontinelli, está me dando uma força aqui também para ajudar a gente chegar até o fim dessa live aqui de uma forma, digamos assim, mais tranquila, né? Porque sozinho aqui para controlar tudo é um pouco difícil. Então vamos lá, pessoal. Bom, a primeira coisa que a gente deve ter atenção, tá certo? Tudo isso que eu vou falar aqui, ok, é baseado em experiência prática, tá certo? Tanto experiência prática minha, como também experiência com os nossos alunos, tá certo? Então, alunos que às vezes vêm entrar em contato conosco, está com algum problema, e às vezes passa desapercebido algumas coisas, né? E é natural. Às vezes no calor, mesmo com experiência, no calor ali do diagnóstico, é normal que passe alguma coisa passe por nós e a gente não tem atenção. Por isso que é bom às vezes a gente separar um pouco, né, no momento do diagnóstico, né, separar um pouco do problema, sair um pouco, esfriar a cabeça e depois voltar, né, para poder fazer uma avaliação melhor, né? Então, hoje o diagnóstico é difícil conciliar isso, porque a correria do dia a dia, o imediatismo, né, do dia a dia, e também a necessidade do profissional de produzir, né, por isso a importância do conhecimento. Então, a correria do dia a dia, às vezes, a pressão do cliente pelo veículo dificulta bastante para o profissional se ele se envolver, né, com essa pressão do cliente, né, porque os carros são muito complexos, né, os sistemas cada vez mais complexos, exigindo mais e mais conhecimento e dedicação nossa. Certo? Então, a primeira coisa são os cuidados, né, antes da leitura dos parâmetros, antes de começar a fazer a avaliação. Então, o que a gente vê normalmente que é deixado de lado, né? Se certificar do sistema, o sistema que você está trabalhando. Quantas e quantas vezes, né, o pessoal está vendo diversas leituras irregulares, tá certo? Ou às vezes nem são tantas assim, porque tem sistemas que são sistemas de gerenciamento do motor que eles são gêmeos, né? Então, muitos parâmetros batem, mas aqui e acolá você tem um parâmetro totalmente fora do padrão. Então, observar se você realmente se encontra no sistema correto. Então, para você que está começando, sempre ter atenção se você selecionou realmente o sistema correto, para poder não ter esse risco de depois de vários minutos, às vezes até 1 hora ou mais, e você está com o sistema errado. Então, isso acontece bastante. A confiabilidade do scanner, certo? Então, a confiabilidade do scanner, isso também é uma coisa que para scanner multimarcas, tá certo? Então, eu não estou falando nem estou defendendo uma marca, nem estou falando mal de nenhuma, nem estou soltando nenhuma indireta, certo? Mas a confiabilidade do scanner. Então, os scanners multimarcas é muito comum, tá certo? A gente aqui e acolá encontrar um dado errado, ok? Então, é bom se certificar se realmente aquele parâmetro que você está verificando se está fora do padrão,
tá certo? Correto, se realmente aquela leitura está correta, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Né, que já vai uma dica aqui, uma conscientização. Eu preciso pegar o multímetro ou o osciloscópio, caso eu tenha, dependendo do componente que eu for testar, às vezes até o multímetro é melhor, tá certo? E conferir, ver se aquela informação, né, que você está lendo no parâmetro, ver se está batendo com relação a valores de tensão. Né? A maioria dos componentes, eles geram uma tensão variável. Né? Se for um sinal de frequência ou um sinal PWM, então aí há a necessidade de você verificar com o osciloscópio, certo? Mas uma forma de você saber rapidamente se a informação você está lendo no scanner, se aquela informação é real, é você ir lá e examinar em loco lá no conector do componente, certo? E para isso aí onde é que vem? Precisa-se do conhecimento de como funciona aquele componente e como é que funciona aquele sistema que ele está inserido, certo? Então, vou dar só um exemplo rápido aqui. Eu tenho informação de pressão do ar-condicionado que está irregular, que é um sistema que é gerenciado pelo módulo de injeção eletrônica, um módulo de gerenciamento do motor. Né? Então, o que eu devo fazer no momento que eu tenho uma informação que não está coerente? Digamos que você tem o ar-condicionado funcionando normalmente, né? Isso pode ser aplicado em outro sistema também, mas você tem uma informação lá que está fora do padrão, ou está zero, ou está uma informação excessiva, é você pegar um valor excessivo. Né? Você pegar o seu aparelho, seja o multímetro, seja o scanner, o osciloscópio, desculpe, e você fazer o teste lá na saída do componente. Né? Eu sei que antes que alguém pode pensar, mas a gente não tem valores. Né? Mas valores de teste hoje realmente é um problema, né? Mas se você tiver um treinamento, um conhecimento, você vai saber pelo menos se aquele valor está aproximado ali para ter né, uma primeira ideia se aquilo ali está ou não dentro de uma razoabilidade, né, com relação ao que você está vendo no scanner, né, e o que você vai ver lá diretamente no componente. Tá certo? Boa parte dos sistemas, sobretudo sistemas de injeção indireta, certo? O que você vai ver no scanner, né? Boa parte dos componentes, né? Eu falei sistema, boa parte dos componentes. O que você vai ver no scanner, você precisa ver o mesmo valor, tá certo? Lá também na saída do componente, ok? Tem alguns sistemas, tá certo? Tem alguns componentes, melhor dizendo, principalmente sensores, que os valores que você vê no scanner, às vezes você não é o mesmo valor que você vai ver lá na saída do componente, como por exemplo a sonda lambda de banda larga, tá certo? O sensor FR muitas vezes também não bate a informação, certo? Nos sistemas mais modernos de injeção eletrônica ou dos sistemas GDI, o valor de carga, como a gente vê no MAP ou no MAF, com relação ao sensor, ao parâmetro de borboleta, pode não ter aquela coerência que a gente está acostumado, né, devido ao acionamento das válvulas. Né? Então, motores multi-air, por exemplo, onde o acionamento das válvulas ele vai variar, a borboleta ela nem sempre vai ter a mesma relação, né, com relação à abertura da borboleta e à carga do motor. Então é bom estar atento a isso com relação aos sistemas mais modernos. Né? Para quem faz o nosso curso de injeção eletrônica, depois, logo em breve, a gente vai ter uma aula ao vivo, né, nosso plantão de dúvidas semanal, que a gente vai abordar mais detalhes sobre isso. Então, confiabilidade do scanner, se certificar se o sistema está correto, e a tensão de alimentação do módulo. Que a tensão de alimentação do módulo, tá certo? Muitas vezes existem diversos parâmetros fora irregulares, principalmente tempo de injeção, por exemplo, e a tensão de alimentação do módulo está baixa e o pessoal passa batido às vezes nisso, certo? Então, tensão de alimentação do módulo deve ser o primeiro parâmetro que você vai analisar no momento em que você entra no sistema, né? No momento que você começa a leitura dos parâmetros, você vai observar logo a tensão de alimentação e comparar com aquilo que você está vendo lá na bateria, tá certo? Então, nem sempre o que está lá na bateria vai estar no scanner, né? Como muitos já sabem. Então, o scanner, eu tenho uma frase que eu sempre gosto de citar. O que o scanner dá para você, entre várias outras coisas? Ele dá a oportunidade de você ver o que o módulo está vendo,
tá certo? Agora, o que o módulo está vendo está errado, se está correto, aí é você que vai entrar, o profissional entra com conhecimento para saber se aquilo ali está correto. Mas o scanner dá a oportunidade de você ver o que o módulo está vendo. A partir dessa primeira informação, você vai fazer os procedimentos de teste do componente, né? Caso for um parâmetro de um sinal de entrada, para poder fazer, né, o seu diagnóstico. Tranquilo? Então, cuidados antes das leituras de parâmetros, se certificar do sistema, confiabilidade do scanner, tensão de alimentação do módulo são coisas que muito comuns que o pessoal às vezes deixa, não observa corretamente. Tomar um pouco de água aqui. Bom, antes de qualquer avaliação, tá certo? Antes de começar o diagnóstico, a gente precisa ter uma atenção detalhada à reclamação do cliente, ok? Verificação preliminar do funcionamento do motor, para saber se como é que esse motor está funcionando, ok? Para quem não tem muita experiência ainda, é necessário que sempre esteja junto de alguém que tenha mais experiência para poder pegar esse feeling, né? Então, funcionar o motor e ver como é que está o funcionamento desse motor, sentir, colocar os seus sentidos em ação, tá certo? Ouvido, né, olfato, tudo, para saber como é que está, para ter uma primeira impressão desse motor, não se transformar em um profissional para ficar apenas limitado a equipamentos. Okay? Então, isso é uma recomendação que eu faço para vocês. Então, análise do equilíbrio elétrico da bateria, né? Elétrico e bateria, que é aquilo que eu citei ainda há pouco, saber se a parte elétrica está tudo ok. A parte elétrica que eu falo de gerenciamento de carga do veículo, né? Então, bateria, alternador, ver se está tudo certo com relação a isso, né? Então, quantos e quantos defeitos a gente não sabe que o problema está lá na bateria, né? É uma bateria que muitas vezes está dando a partida boa, porque os motores modernos hoje eles aliviam o momento da partida através de diversas tecnologias. O próprio motor de partida ele tem também uma configuração tanto na relação de engrenagem como também de consumo de corrente. Então o motor dá uma boa partida, mas aquela corrente não é suficiente para manter os módulos em equilíbrio, né? E isso vai causar problema. Então é necessário que a gente faça essa avaliação, leitura da memória de avarias e fazer a interpretação dos códigos de falhas, né? A interpretação dos DT6 e leitura e interpretação dos parâmetros, porque quando nós temos códigos de falha, né, na maioria das vezes ajuda, né? Às vezes tem códigos de falhas que saem um pouco do padrão, ou então é um código de falha que ele é uma consequência, né, de um outro defeito. A gente vai citar isso mais no final da live, quando a gente falar sobre dados congelados, tá certo? Para quem faz o nosso treinamento, a gente aborda isso nas aulas, né? Já abordamos nos plantões de dúvidas. Então, os dados congelados são muito importantes para que você tenha uma referência de como está acontecendo aquele defeito no momento da falha, né? Como é que estavam os dados do motor, né? Porque quantas e quantas vezes a gente não faz um acesso na memória de avarias e você tem diversos códigos de falhas. Então, muitas vezes um é a causa e os demais são uma consequência, né, daquela causa. E os dados congelados vão te ajudar nisso. Para quem não sabe, daqui a pouco a gente vai abordar mais ao final, falar sobre esse recurso de diagnóstico que nós encontramos no scanner. E qual a importância da análise dos parâmetros, né? Qual a grande importância de você saber analisar os parâmetros, saber o que você está lendo ali, o que aquela informação, né, vai te dar para que você possa começar o diagnóstico com mais segurança e ter uma assertividade maior. Então, o profissional pode ver o que o módulo está vendo, que é aquele que eu citei ainda agora. Então, você está vendo ali o que o módulo está enxergando, né? Análise dos sinais de entrada para a realização das estratégias. Então, nos parâmetros, nós não temos só um tipo de parâmetro, né? Então, nós temos os sinais de entradas, que são os sinais dos sensores, tá certo? Então, os sinais de sensores são os sinais de entrada. Então, para que o módulo realize as suas estratégias de funcionamento, ele precisa primeiro receber
né, os sinais de entrada em perfeitas condições. Então, o módulo precisa de ter as informações. É como nós precisamos de quê? Dos nossos sentidos estarem corretos. Então, se os sinais de entrada estiverem irregular, toda a estratégia de funcionamento ela vai ficar comprometida na grande maioria, certo? Ou então em estratégias vitais para o funcionamento do motor. Nós temos um vídeo que nós colocamos ontem, ou melhor, ontem, né? Que foi um problema voltado para o sensor de rotação. Então, o sensor de rotação ele é vital para praticamente todas as estratégias do motor. Então, se o sinal do sensor de rotação está irregular, as demais estratégias vão ficar irregulares. Então, o módulo não está recebendo a informação, como é que ele vai executar as estratégias, né? Então, a análise dos sinais de entrada é uma das primeiras coisas que eu devo verificar, tá certo? Então, temperatura, pressão no coletor, né? Pressão barométrica, essa informação da massa de ar, temperatura do ar, temperatura da água, sinal de velocidade, enfim, né? O próprio sinal de rotação, todos os sinais de entrada, né? Então, é o primeiro ponto que eu vou verificar. Depois que eu tiver mais amadurecido, tiver com mais experiência, certas etapas a gente pode passar, isso aí vale para a vida, né? Mas, enquanto eu estiver pegando, né, a experiência, os sinais de entrada vão ser essenciais. Porque muitas vezes o pessoal vai direto no resultado, né? Não na causa, mas na consequência, né? Principalmente, eu tenho lidado muito com isso, de pessoas que têm aprendido que o principal ferramenta de trabalho é o osciloscópio. Então, muitas vezes, em vez de fazer uma leitura dos parâmetros, entrar com o scanner, fazer uma varredura, avaliar com calma aquele problema que chegou para ele, fazer um diagnóstico, né, passo a passo, já vai direto com o osciloscópio, e muitas vezes aquela informação que a pessoa pega ali na imagem, né, é uma consequência de um outro defeito, de um outro sensor ou de um atuador, tá certo? Então, em alguns casos, sim. Em alguns casos, é lógico que cada caso a gente tem que avaliar, mas muitas vezes não é a estratégia mais inteligente de começar fazendo a avaliação com o osciloscópio, tá certo? Isso aí, mais ou menos, em muitos casos, é como você voltar para o passado. No passado, a gente não tinha scanner, né? Então, o scanner, muitas vezes, quando tinha, era muito limitado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o multímetro e sair testando ponto a ponto, né? Então, muitas vezes, o pessoal tem aprendido isso e faz isso, sai com o osciloscópio testando ponto a ponto. Aí, o que ele pega? Muitas vezes, pega um sinal que está irregular, de fato, mas é uma consequência de uma informação de entrada. Certo? Então, recentemente, não tão recentemente, mas mais ou menos um ano atrás, né? O tempo passa rápido. Então, um aluno estava com o carro, o motor estava acelerado, certo? E o que ele fez? Ele fez o que ele aprendeu, ele colocou o osciloscópio para fazer a leitura dos sinais do motor de passo. E em um dos canais não estava vindo o pulso para o motor de passo. E ele ficou lá batalhando, né, com o osciloscópio durante um bom tempo. Só que o problema estava lá na entrada, no sinal de posição da borboleta, que é vital, tá certo? Para a estratégia de controle da marcha lenta. Então, como a informação da posição da borboleta não estava chegando para o módulo estava já reagindo errado, e ele com o osciloscópio tentando resolver o problema, ou seja, ele começou pelo final, né? Então, é esse cuidado que tem que ter, tá certo? Então, tem sido criado muitos mitos por aí, em muitos casos, outros, como eu já falei, o osciloscópio é muito eficiente, tá certo? Porque você pode ir diretamente com ele em alguns casos, mas eu vejo que na maioria dos casos a estratégia mais eficiente é você começar a avaliação com o scanner, tá certo? Então vamos lá. Análise dos sinais de saída dos atuadores. Então nós vamos ver aqui, quando nós formos passar algumas imagens e vídeos, certo? Nós vamos ver aqui os sinais de alguns atuadores, que nós também temos os parâmetros de saída, certo? Análise dos estados dos componentes e monitores OBD2. Então,
os status, né, que são valores, ligado, desligado, né, estratégias que são confirmadas, tudo isso a gente vai ser nos parâmetros de estado, né, estado ou status. E os monitores OBD2, né, que também são recursos de diagnóstico, né, onde nós vamos ter o parâmetro lá informando a condição daquele monitor, mas os monitores eles dependem diretamente da informação de sensores, tá certo? Então a gente vai dar algumas dicas também aqui no final, ok? Então análise do motor e dos seus sistemas. Então a gente tanto vê o sistema de injeção eletrônica em si, mas também os demais sistemas. Eu citei ainda agora o ar-condicionado, né? Então o sistema de arrefecimento, tudo isso a gente aborda no nosso treinamento de injeção eletrônica. Então não é só injeção, né? A gente aborda o sistema de injeção e o sistema gerenciado, como turbocompressor, VVT, coletor variável, né? Então, é muito mais do que só injeção eletrônica. E, por fim, que eu coloquei aqui, né? Análise dos processos adaptativos. Então, os processos adaptativos, também nós temos os parâmetros lá de processos adaptativos. A gente pode citar um bem conhecido, são os ajustes de curto e longo prazo, né? A relação ar-combustível, né? Do AF, certo? O controle do avanço de ignição através da informação do sensor de detonação. Então, são parâmetros, né, adaptativos. Então, nós temos diversos tipos de parâmetros que a gente precisa diferenciar quem é quem, né? Então, não é tudo igual, nem tudo é parâmetro de entrada, né? Aqui só para especificar melhor. Então, quais são os tipos de parâmetros ou PIDs? Né? PIDs, pessoal, às vezes alguns sistemas vêm com essa sigla, tá certo? Então, é uma sigla em inglês, certo? Parameter Identification. O inglês aí não é muito bom, mas dá para entender, né? Então, identificação de parâmetros, né? PIDs. Então, quando você vir lá, caso você veja lá PIDs, você já sabe que são os parâmetros, né? Então, no passado, quando na linha Ford, né, começou, a gente recebia alguns veículos, como o Escort Zetec, quando saiu, a gente pegava lá e via selecionar PIDs, né? No início, a gente, o que é PIDs, né? Mas é Parameters Identification. Então, parâmetros de entrada, sensores, parâmetros de saída, atuadores, parâmetros de estado ou status, parâmetros adaptativos e parâmetros de monitoramento. Esses são os principais que a gente pode destacar, certo? Entre os tipos de parâmetros que nós temos no sistema de gerenciamento do motor. Daqui a pouco a gente vai dar uma pausinha aí para fazer o pessoal fazer alguma pergunta, responder, antes da gente seguir para a segunda parte. Então aqui nós temos aqui um veículo, né? Antes de começar aqui, primeiro eu quero fazer uma comparação. Então, vejam bem, esse aqui é um veículo, um Honda Civic 1.7 16 válvulas, né? Então, um veículo já antigo, né? Então, veja aqui qual a quantidade de parâmetros que nós temos aqui, né? Então, nós temos parâmetros, né, os parâmetros em tempo real, né, os parâmetros dinâmicos, certo? E nós temos os parâmetros de estado, né? Então, o circuito lambda fechado ou aberto, aquecedor da sonda lambda ativado ou não, transmissão automática em marcha, né, interruptor de freio desativado e por aí vai, né? Interruptor de ar-condicionado. Então, nós temos aqui, são os parâmetros de estado. São muito importantes esses parâmetros aqui, né? Então, de vez em quando, eu pego algum aluno que vem, eu sei de algum problema, onde o pessoal estava com um veículo com problema de perda de aceleração. E aí ele examinou tudo, passou um pente fino em posição da borboleta, né? Sensores de posição da borboleta. Eu estou falando veículos com acelerador eletrônico. Então, o camarada passou um pente fino no pedal, em tudo, esqueceu de verificar dar uma boa atenção ao sensor de pedal de freio ou pedal de embreagem. Dependendo do sistema, pedal de freio e de embreagem vão existir os dois e são importantes para o controle de gerenciamento da borboleta.
e muitas vezes o pessoal deixa passar, né, esses componentes. Então nós temos esses parâmetros de estado e os parâmetros do motor. Aqui nós temos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então nós temos 18 parâmetros, né? Então, para você ver como era pobre, né, com relação à informação esses sistemas. Então, além do processamento ser mais lento, além da capacidade de identificar defeitos, né, muito mais baixa, né, nós temos uma quantidade de parâmetros muito pequena, né, nesse sistema. Ao passo que aqui, vou mostrar a imagem, mas depois a gente ter um vídeo aqui também que a gente pode colocar. Aqui a gente tem só uma imagem que eu salvei. Isso aqui é um motor, esse é um Jeep Compass, a gasolina, ok? Com motor 2.0 Tiger Shark. Aí veja que só a quantidade de parâmetros que nós temos aqui, né? Parâmetros dinâmicos e os parâmetros de estado, ok? Então aqui, por exemplo, esse parâmetro aqui em vermelho, tá certo? Que eu destaquei aqui, é referência de pressão da bomba de combustível, certo? Então, muitos sistemas hoje também vêm com esse parâmetro, que é um parâmetro de referência, onde o módulo controla a bomba de combustível, que nesse caso aqui é uma bomba sob demanda, né? Que tem controle por módulo, então ele espera, dependendo das condições de funcionamento, a estratégia de funcionamento do momento, ele espera que aquela pressão esteja, vamos supor, para falar em números fechados, 5 bar. Então ele vai te dar o parâmetro de referência e ele vai te dar o parâmetro de tempo real. Ok? Então você precisa, isso é uma ferramenta importante, e a gente que tendo esse recurso no scanner, você deve utilizar. Então, para quem não sabe, esse parâmetro é o que o módulo espera que aquele valor chegue, tá certo? Então, no momento que ele faz o controle da bomba, ele espera que aquela pressão chegue a X bar. Então, se não chegar, se tiver uma discrepância muito grande, normalmente essa diferença gera em torno de 5%, no máximo 10%, dependendo do sistema. Então, você já sabe que ali existe um problema com relação à pressão, porque o módulo está comandando o valor, ele espera um valor e aquele valor não chega, né? Às vezes chega próximo, mas não chega. Então, cada vez mais nós temos esses parâmetros de referência, tá certo? Então, quando você vê esse valor, ou pode estar lá como referência ou como valor esperado, tá certo? Então, você tem dois valores, né? O valor tempo real e o valor de referência, tranquilo? Então, nessa imagem aqui, nós temos aqui, em roxo aqui, nós temos atraso de detonação, que eu acabei de citar, então é um parâmetro que o módulo está te mostrando como é que está, em quantos graus está esse ajuste do avanço de ignição, tá certo? Baseado em que isso? Isso vai ser baseado na informação do sensor de detonação. Então, se tiver um problema do motor estar batendo pino, grilando, ele vai fazer o ajuste e ele é para te mostrar aqui nessa informação. Então, esse é um parâmetro de adaptação, não é um parâmetro de entrada. Tranquilo? Esses em azuis aqui são os sinais, tá certo? Desculpe, sinais não, os parâmetros, tá certo? De atuadores. Então aqui, por exemplo, o tempo de injeção, nós temos o tempo de injeção de cada cilindro, né? Então tem os sistemas, ele já tem condições de fazer o ajuste de cada injetor, né? Ao seu cilindro direcionado. Então a adaptação ela pode ocorrer em um determinado cilindro, tá certo? Em determinado injetor. Então nós vamos ter os parâmetros de cada injetor aqui, tá certo? Então nós temos também o sinal de ignição. Esse aqui é, no caso, esse sinal aqui que está em graus, né? Logicamente é o avanço, né? Então tem sistemas que dá o dual, né? Que é o tempo em que a bobina está sendo chaveada, aquilo que a gente vê lá no osciloscópio também, certo? Então muitas vezes pelo scanner você já detecta que existe um problema com relação ao comando da ignição, porque ele vai te mostrar aqui, né? Pelo menos a gente está falando assim, né? Que é para mostrar, né? O scanner é para mostrar o valor correto. Então, quando tem aquela informação lá, pode ser que você encontre discrepância. Como é que você vai conseguir, né, detectar isso? É conseguir fazer uma avaliação através do osciloscópio, fazendo esse jogo aí fazendo essa comparação entre o que você está vendo com o scanner e o que você está vendo no osciloscópio, né?
Então, principalmente o avanço de ignição. Se você trabalha já com osciloscópio e você vê um avanço de ignição que esteja fora, né, do parâmetro, você, para tirar dúvida, você pode colocar o osciloscópio através do sinal de rotação e pegando o pulso de ignição, né, do secundário, primário ou secundário, e fazer essa comparação através dos dentes, quantos graus, se realmente o que o scanner está informando, né, realmente confere com aquilo que você está vendo através, o que você está vendo com o osciloscópio, se está batendo com o que o scanner está te informando. Ok? Nós temos aqui um parâmetro aqui de torque do motor, por exemplo. Também esse aqui é um valor que não é valor nem de sensores, nem de atuadores. Esse é um valor calculado, né? Baseado na carga do motor, velocidade do motor, né? Posição do pedal do acelerador. Então, o módulo faz um cálculo bastante aproximado com relação ao torque do motor, né? Inclusive, tem um vídeo da Bosch fazendo avaliação sobre esse parâmetro. Depois eu posso passar para vocês aqui, vocês podem me cobrar, tá certo? Bastante interessante, onde no dinamômetro, né, dá para ver através da utilização do dinamômetro com o scanner em paralelo, né, fazendo a análise entre as duas informações, como o cálculo, né, o valor calculado, né, pelo módulo chega bem próximo ao valor real. Um outro parâmetro também, que é um valor calculado, é a temperatura do catalisador. Então, a temperatura do catalisador, nós não temos sensor no catalisador, na grande maioria dos veículos, né? Então, como é que o módulo faz esse cálculo, né? Então, tem o tempo de funcionamento do motor, tem a sonda lambda pré e pós-catalisador através da resistência de aquecimento, tá certo? Então, aquele valor que a gente vê lá da temperatura do catalisador é um valor aproximado. Tranquilo? Só fechar um pouco. Pessoal, já vamos aí com 43 minutos. Tem alguma pergunta aí? Vamos ver aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Querendo muito voltar, nova plataforma. Beleza, Fábio? Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Para a gente abrir um pouco aí, né? Para ver uma troca aí. Para que não fique também muito maçante, né? Impacto Motocar aí, Derlei tá na área, né? E aí, pessoal, o que estão achando? Estão gostando? Tem alguma coisa que a gente não abordou ainda aqui que vocês queiram saber? Que a gente pode ajudar aqui a incrementar e ficar uma troca melhor aqui entre nós. Valeu, Rodrigo Maia. Parabéns aí. Obrigado. Obrigado aí por participar também. Então vamos lá. Se aparecer alguma coisa aí, alguma pergunta, a gente vai e dá uma pausa aqui, a gente vai. Bom, aqui ó, esse parâmetro aqui são o aquecimento da sonda lambda, né? Então nós temos o aquecimento da sonda lambda, nós temos, né, tanto o valor em porcentagem, né, que é o controle do aquecedor, tá certo? Então a porcentagem do controle do aquecedor, que é o pulsa PWM, não é isso? Nós temos também um valor aqui em temperatura e nós temos aqui o valor em volts, tá certo? Mas aqui na frente, deixa eu ver aqui, valor aquecimento. Aqui nós não temos, pronto, aqui, referência da corrente do canister. Pronto, nós temos do canister aqui, mas também nós também encontramos isso também muito comum, relacionado ao aquecimento da sonda lambda. Então o módulo, a gente explica isso no nosso treinamento melhor, né? Porque dá mais condições, né, na aula, que o módulo ele faz esse gerenciamento, né, através da corrente, ele faz o gerenciamento dos atuadores, principalmente. Então como nós podemos ver aqui, nós temos aqui como referência aqui esse do canister, tá certo? E daqui a válvula do canister, né? Referência, desculpe. Aqui é a referência e aqui é o valor real, ok? Então, através do fluxo de corrente para esse atuador, o módulo consegue saber se existe algum problema no circuito elétrico.
né? Então, isso é um recurso dos veículos, dos sistemas padrão OBD2 mais modernos, tá certo? Então, praticamente todos os atuadores, o módulo faz essa verificação, né? Faz também dos sensores, né? De sinais de entrada e de saída. Então, se houver se o circuito aberto, se houver um curto-circuito, se tiver um aumento da corrente, o módulo, certo? Ele desabilita, né, aquele circuito, né? Pelo menos é para desabilitar, né? Então, ele desabilita aquele circuito para proteger aquele circuito, né? Então, isso é um parâmetro muito importante. Agora, exige de nós, como todos os parâmetros, exige de nós prática. Então, a gente tem que desenvolver o hábito de procurar estar sempre observando os parâmetros do motor, inclusive gravando também esses parâmetros, principalmente se for um sistema mais moderno. Então, esse próprio programa que eu estou utilizando aqui com vocês, tá certo? Que é o OBS, você pode baixar ele gratuitamente para o seu computador, se você desejar, e você gravar a tela do seu scanner, tá certo? Se você não, você grava diretamente do seu scanner. Então, se você tiver um scanner que seja ligado ao computador, você pode fazer isso, salvar as informações daquele sistema que você conhece pouco, né? E aqui você já tem ali uma tabela, né? Um dado gravado em um veículo bom, onde você pode depois fazer essa comparação, né? Então, a pergunta aqui, quando a parte mecânica interfere nos parâmetros? Sim, muitas vezes, né? Isso é muito, principalmente quando é ligado a valores de carga, sensor MAP ou sensor MAF, né? Então, valores de carga altos, né? Então você tem um problema, normalmente você vai ter um problema mecânico, né? Através do MAP também, você também pode fazer a verificação de uma possível obstrução no escapamento, né? Uma coisa que já é feita, se faz há bastante tempo. Então, se houver um contrafluxo, você vai ter uma alteração no valor de MAP, né? Que dependendo da rotação, em um veículo sem carga, motor parado e rotação, né, ali na faixa de 2.000, 2.500 RPM, né? Melhor, acima de 1.500 RPM, você começa a ter ali uma queda na pressão, né? Você tem um aumento da depressão. Então, você tem um aumento na depressão na aceleração. Então, se tiver obstrução no escape, aliás, se não tiver essa queda na depressão, vai denunciar uma obstrução no escape. Esse aí é um exemplo, né? Então, é uma coisa que você tem que ter muita atenção. Por isso que eu falei lá no início, é importante que você conheça o sistema que está sendo gerenciado. Então, você precisa conhecer o motor, né? Principalmente esses recursos modernos de motor, porque se você tiver... Eu citei também a questão já citei a questão dos variadores de fase do comando, né? Onde a borboleta muitas vezes ela fica parada, aberta, e toda a carga é controlada através da abertura das válvulas. Então, isso aí é importante que você conheça, que é para poder, no momento que pegar um problema, um veículo, saber que existe essa possibilidade, que a posição da borboleta já não vai ter uma relação direta com a carga, entendeu? Quando aparece um ponto de interrogação no parâmetro, defeito do scanner, sim, às vezes, quando acontece isso acontece, é muito comum acontecer na linha Peugeot, na linha PSA, né? A família PSA. Então, ou pode ser problema do scanner, ou pode ser algum defeito do sistema, né? Dependendo do sistema. Até no curso de Redicam a gente aborda isso, tem uma parte lá só sobre a PSA, e tem abordando sobre isso. Pode ser defeito do scanner, pode ser um problema do sistema, tá certo? Ou pode ser o sistema errado. Você está no sistema errado, aquilo que eu falei lá no início. Então você tem que dar uma atenção a essas três possibilidades, certo? Gostaria de saber sobre o parâmetro de carga do motor. Ricardo Borges. Então, a carga do motor, o parâmetro de carga do motor, ele tem uma ligação direta com os sensores que fazem a leitura da quantidade de ar que entra do motor. Não é isso? A quantidade de ar que está sendo admitida. Então, isso aí tanto pode ser a leitura de forma direta com
o MAF, ou leitura de forma indireta com o sensor MAP, né? Mas não é só a carga, só a informação desse componente, de um desses componentes, né? Poucos veículos têm os dois, né? Porque em alguns sistemas, aliás, em algumas condições de funcionamento, o MAP é mais eficiente do que o MAF. Então você vai encontrar sistemas que têm os dois. E às vezes também a função do MAP, quando vem também, mesmo tendo sensor MAP, a função vai ser informar a condição de funcionamento da EGR, em vez de sistemas que têm EGR, certo? Então a carga do motor principalmente vai ter ligação direta com o MAP, ou MAF, dependendo do sistema, tanto é que quando você vê alteração de funcionamento de um desses componentes, você vê logo a alteração da carga, né? E também, logicamente, das outras informações que pode ser chamada assim de arestagem, de ajuste. Então, posição do pedal do acelerador, né? Posição da borboleta, velocidade do veículo, que vai ajudar a fazer esse cálculo de carga do motor. Tranquilo aí, Ricardo? Valeu, Jorge. Obrigado também por estar presente aí. Então, depois o Ricardo fala aí se eu respondi a pergunta dele. Tranquilo? Sobre carga do motor. Bom, aqui nós temos mais alguns parâmetros, né? Sobre parâmetros de atuadores, né? Aqui nós temos bomba de combustível, tá certo? Tem porcentagem, porque esse sistema que ele utiliza, né, é o sistema por demanda, né? Então é um módulo que faz o controle, então tem sensor de pressão também, né, na linha, tá certo? Não é nada muito novo, mas também a gente também precisa citar que na família com injeção indireta, né, não é muito comum ainda, né? Mas sempre está aumentando essa quantidade de sistemas que vêm com a bomba de combustível por demanda, né? Então, velocidade do eletroventilador também em porcentagem, porque são sistemas que trabalham também com o módulo do controle do eletroventilador sob demanda, né? Pessoal, cada vez mais está sendo utilizado esse tipo de recurso, tá certo? Onde os atuadores que eram controlados por corrente contínua, né? Cada vez mais sendo utilizado o sinal PWM, controle através do módulo, um módulo escravo, né? Então, o módulo do motor é um módulo mestre e nós temos um módulo escravo. Então, o módulo escravo recebe o comando do mestre, que é o módulo do motor, e faz o estágio final, né? Então, isso aí é uma estratégia, para quem não sabe, para diminuir, certo? Tanto dar mais autonomia para o funcionamento desse componente. Então, a bomba de combustível, ela não precisa trabalhar o tempo todo no limite máximo, como nos sistemas com relé, tá certo? Então, ela pode trabalhar em marcha lenta com pressões mais baixas, né? Quantas e quantas vezes você não chega um veículo na sua oficina que era para ser 4 bar de pressão, ele está com 1,5 e está funcionando. Agora só não vai funcionar bem em cargas altas. Então, se pode funcionar com a pressão mais baixa, certo? Então o pessoal descobriu isso já faz um bom tempo, então pode trabalhar com pressões mais baixas em marcha lenta, então ele pode fazer sob demanda. Então, se a carga aumenta, então vamos aumentar a pressão. Se a carga está baixa, vamos diminuir a pressão. O eletroventilador é a mesma coisa. Então, isso tanto dá mais eficiência para o sistema, como também, certo? Ele melhora a vida útil do componente, tá certo? Mesmo que seja bem mais caro na hora da substituição, mas compensação dura mais, certo? E também, aí lógico, vai ajudar nas emissões de poluentes, que é o principal fator, né? A economia de combustível vem junto, porque se o carro é econômico, logicamente isso vai refletir na emissão de poluentes, tá certo? Então, e também no equilíbrio elétrico do veículo, tem um consumo menor, tá certo, de energia. Se o consumo de energia é menor do veículo, então os fabricantes começam a tirar um pouco aqui, um pouco ali, certo? Então isso faz uma diferença no final. O alternador, ele vai trabalhar menos, ok? E o alternador também é inteligente sob demanda, então vai trabalhar menos, consequentemente isso vai se refletir, tá certo, um menor consumo de combustível e emissões de poluentes, porque se o alternador, né, é uma carga menor ao longo da utilização para o motor, isso vai se refletir no consumo de combustível. Então é uma reação em cadeia, tá certo? Então
vai modernizando, a complexidade vai aumentando e a gente tem que acompanhar isso. Ok? Então, no nosso treinamento, mais uma vez, a gente trabalha tudo isso, né, o mais detalhado possível. Aquilo que não está lá, porque, claro, não tem tudo, tá certo? Tem muita coisa, são mais de 65 aulas, fora os plantões de dúvidas semanais, tá certo? E aquilo que a gente ainda não colocou lá ou não está lá, a gente chega junto do aluno, dá o suporte e aí a gente consegue, né, fechar o máximo possível de informação. Tá certo? Eu não tinha falado ainda, mas a gente vai deixar um cupom de desconto aqui de 20%. No final da live a gente vai deixar o cupom aí, quem tiver interesse, tá certo? Então a gente vai dar esse prêmio aí para quem tiver até o final da live. Tranquilo? Bom, então nós trabalhamos aqui os tipos de parâmetros, tá certo? Eu quero só abrir aqui, deixa eu ver. Só um instantinho aqui para mim achar o... Então aqui nós já falamos aqui, mas só para fechar aqui no sistema mais moderno, que a gente tinha citado lá no Honda Civic, né, mais antigo, né? Então nós temos aqui todos os parâmetros de estado, né? Se foi reconhecido o sincronismo entre sessões de rotação e fase. Então tudo isso é muito importante, né? Há pouco tempo atrás eu estava numa oficina e um colega que trabalha com ar-condicionado, o ar-condicionado não funcionava e ele foi desmontar o painel, tá certo? Porque o ar-condicionado não funcionava, porque o sistema tinha pressão no sistema, ele tinha verificado já com o manômetro, mas o ar-condicionado não funcionava, né? E aí ele foi desmontar o painel para examinar o interruptor. Aí eu falei para ele, por que você não entra com o scanner, vai nos status, né, o módulo do motor que controla o, o ar-condicionado, você vai nos status e vai lá no parâmetro, certo? De condição do ar-condicionado, né? Tem diversos nomes diferentes, né? Diversos títulos diferentes, pode ser solicitação do ar-condicionado, por exemplo, você vê na hora que você dá o comando para ver se essa informação está chegando no módulo do motor. Né? Porque se não estiver chegando, aí você vai trabalhar em cima do painel, mas se estiver chegando lá, não estiver saindo. Então o módulo recebe a solicitação, mas ele dá o comando, mas o ar não funciona. Aí pode ser o circuito elétrico, o relé, o próprio motor elétrico, né? Que ele já tinha testado, não era, né? Alimentou o compressor direto e ele funcionou, né? Então ele precisava saber do módulo, se estava chegando no módulo e do módulo dando um comando para o relé. Então são casos como esse, né, que o pessoal às vezes não pensa. Então quem é que gerencia o componente? Né, se você estiver trabalhando com imobilizador, por exemplo. Então eu tenho um veículo que não entra em funcionamento. Está chegando aqui nos status. Chega a informação da chave? Não chega. Então, essa informação da chave vem da onde? Né? Vem do módulo específico, vem da BSI, do BCM, do módulo de bordo, tá certo? Qual é o circuito que ele passa? Vem via redicão, esse é um sinal isolado. Então, tudo isso a gente tem que observar, fazer a avaliação com o scanner e depois para poder decidir o que a gente vai fazer e não fazer o inverso, aí desmontando, testando peça, substituindo, troca peça, emenda fio, corta fio, né, como a gente vê às vezes, por falta de uma avaliação, uma criteriosa com o scanner. E o scanner que vai te dar a condição de fazer isso. Tá certo? Então, principalmente para você que está começando ou que está trabalhando mais com injeção agora, tem que se habituar. A palavra não é nem habituar, mas saber que precisa fazer essa varredura com o scanner. Agora é lógico, você precisa de um scanner que te dê o máximo de informação possível. Às vezes a gente, dependendo do scanner, ele não vai te dar informação, ou vai dar informação com um título totalmente diferente, né, a descrição, e daí
que vai, em vez de ajudar, vai gerar mais confusão, né? Então, para a linha nacional, pessoal, o ideal é o scanner nacional. A gente tem uma gama de scanner aí sendo vendido, scanners mais baratos, que tem uma série de recursos, mas quando chega na linha nacional, tá certo? Ele não tem eficiência, então a eficiência é muito baixa. Então nós temos até uma parceria com a Tecnomotor, mas trabalhamos com o raster, mas eu não estou falando aqui de scanner específico, mas os scanners nacionais, tá certo? Para a linha nacional é o ideal, tá certo? Então é preciso que a gente tenha essa ferramenta que possa realmente nos dar um auxílio, que é onde a gente possa fazer uma varredura em todos os módulos, certo? E saber como fazer. Isso você só pode aprender sozinho, pode. Agora o caminho é mais longo, né? Então, no treinamento, se o treinamento for de qualidade, você consegue acelerar esse processo. Então, vamos lá. Então, era isso aqui, por enquanto, que a gente queria só abordar aqui essa questão da importância do status, né? Bom, pessoal, existe outra coisa também que a gente vê acontecer, né? Outra coisa que a gente vê acontecer, né, com relativa frequência, que é pela pressa no diagnóstico, tá certo? Ou às vezes por não saber que existe isso, né? O profissional, em vez de ele estar verificando, em vez de ele estar analisando o parâmetro do parâmetro real, ele está analisando o parâmetro calculado, tá certo? Então, o recovery, né? Que isso é um termo que a gente escutou a primeira vez, a Magneto Marelli, lá atrás, né? Então, é um parâmetro calculado. Então, vamos dar um exemplo que eu vi recentemente acontecer. Então, o parâmetro está lá, temperatura da água, 58 graus, certo? Aí o mecânico, o profissional, ele vai, avalia rapidamente. Aí ele vê 58 graus, beleza, está mais ou menos próximo do ideal, né? Aí, esse parâmetro, depois ele dá um salto e ele não vê, porque ele já passou para outro parâmetro. Aí ele pula de 58, pula para 70 graus. Aí de 70 ele pula para 80. Só um exemplo, né? Ele vai saltando. Por quê? Porque nesses casos, tá certo? Pode acontecer diferente também, né? Você pode ver o valor lá, mas não é um valor real, é um valor de recovery. O módulo está sem aquela informação, tá certo? E ele está trabalhando com o valor calculado. Calculado em quê? Tempo de funcionamento do motor, dependendo do parâmetro. Então, pode ser o tempo de funcionamento do motor junto com informação, né, que tenha uma coerência, como temperatura da água, ele pode pegar como base a temperatura do ar ou vice-versa. Né, posição da borboleta ou posição do pedal versus carga do motor, né, tá baseado no MAP ou no MAF. Então, às vezes, você tem um problema no MAP, né, e aí ele pega a referência pelo MAF, aí dá um valor aproximado. Então, o scanner ele é essencial, mas ele é mais essencial ainda, ou tão quanto, é que você faça a investigação no componente. Precisa ver se ele está bem alimentado, se o sinal de retorno está coerente com o que você está vendo no scanner. Né? Porque sem o scanner, fica difícil você enxergar o que o módulo está enxergando. Agora, você não pode confiar só no scanner. Então, vê um parâmetro lá e aí vê um parâmetro irregular, substitui a peça, ou substitui o módulo, ou substitui... Não faz a avaliação, né? A gente precisa desse passo a passo, porque, como a gente fala, o scanner é para entrar no deserto. Muitas vezes ele vai servir para você começar, mas o restante do diagnóstico você vai aplicar diagrama elétrico, multímetro, osciloscópio, certo? Ou, dependendo do defeito, você vai trabalhar em cima do problema mecânico, né? Então, nesse vídeo que eu até citei, que a informação do sensor de rotação não tinha código de falha, tá certo? O motor tinha um funcionamento totalmente irregular, mas pela imagem, depois vocês podem ver no vídeo, foi postado ontem, pela imagem do sensor de rotação você viu que existia uma oscilação muito grande. Eu solicitei para Francisco, né, que é um colega nosso, que é aluno nosso também, disse, verifica como é que está o funcionamento da roda fônica. Pega um calibrador de lâmina e a cada 90 graus você mede.
ele tem que dar a mesma medida. Então, chegou um ponto que nem entrava o calibrador de lâmina, né? Ou seja, resultado de problema na ponta do virabrequim, pancada, né? Porque ele tinha colocado uma outra roda fônica, ficou do mesmo jeito. Então, o virabrequim, a roda fônica ela está oscilando, então é a ponta do virabrequim que está, a fixação que está com problema. E a fixação ela é solidária a quem? Solidária ao virabrequim, né? Então, o problema é mecânico, refletindo no sensor de rotação, né? O sensor de rotação, pelo osciloscópio, análise pelo osciloscópio, se você vê o sensor de rotação, e vamos supor, se a falha no sensor é sempre naquele mesmo ponto, vamos supor, no 10º dente após a falha. Então, 10º dente após a falha, tá sempre aquele problema está sempre ali, naquele mesmo ponto. Então, o defeito não é o sensor, né? O defeito é na roda fônica, ou algo que está por perto que esteja coincidentemente causando aquela falha sempre naquele mesmo ponto. Porque se o defeito for do sensor, a falha ela vai dar esporádica, né? De forma esporádica, né? Isso é básico, né? Não estou dizendo que tudo vai acontecer dessa forma, mas é o mais provável. Se eu tenho a falha está sempre marcando naquele mesmo ponto, então não é defeito do sensor, é um defeito do ambiente onde ele está inserido, né? É um termo que eu sempre uso. Então, o ambiente onde ele está inserido, né? Então, com relação voltando aqui para o recovery, né? O recovery a gente tem que ter atenção. Aí, para isso, mais uma vez, eu preciso conhecer o sistema de gerenciamento, estratégia de funcionamento do sensor, certo? Não é só o parâmetro, né? Então, como eu já falei no início, curso de scanner não existe, certo? Até existe, mas vai ser uma coisa bastante limitada, ok? Então, você tem que fazer um curso de injeção eletrônica, gerenciamento do motor, onde você vai aprender funcionamento dos componentes, sensores, atuadores, estratégias de funcionamento, tá certo? Testar o componente para poder, a partir daí, você ter, né, ter um diagnóstico, né, mais assertivo e mais preciso possível. O uso do diagrama elétrico, né, que é um mapa, né, para a gente... Por exemplo, muitas vezes o scanner não tem todos os parâmetros. O scanner não te oferece todos os parâmetros. E aí, quando você vai no diagrama elétrico, o diagrama elétrico, além de ser o mapa daquele sistema, certo? Ele também ele serve para você ver quais são os componentes que estão envolvidos naquele sistema. Então, você vê que tem um componente naquele sistema através do diagrama elétrico. Não precisa sair desmanchando o carro. Você pega o diagrama elétrico e você vai ver lá os componentes que tem. Ele é para ver com todos os sensores atuadores daquele sistema. Se você vai no scanner e não tem o parâmetro daquele componente, certo? Então, na maioria das vezes é o scanner que não oferece, porque se você pega um scanner original, certo? Principalmente em sistemas mais modernos, vai ter aquele parâmetro lá, seja o sensor, seja o atuador. Então, o diagrama elétrico vai poder te ajudar a definir isso, né? E aí, pessoal, alguma pergunta aí pra gente? Vamos lá. Paulo, tem mecânico que quer trabalhar com scanner, comparamos com máximo e mínimo. Eu acho que o cara tem que ter conhecimento da peça, do scanner, acho que também preguiça. Francisco Iago. Francisco tem razão. O profissional automotivo, ele tem que estar consciente com que ele trabalha, né? Ele trabalha com um objeto com alta tecnologia, né? Um veículo, principalmente os veículos mais modernos, a gente trabalha são objetos de alta tecnologia. Então, trabalhar como se trabalhava no passado, o passado que eu digo é 30 anos para trás ou mais, né? Porque de mais ou menos 28 anos para cá, que os sistemas, os veículos, os primeiros sistemas com injeção eletrônica começaram a chegar nas oficinas, né? O veículo já tinha saído, mas na oficina começou a chegar, principalmente em cidades menores, tá certo? Por volta de 95, por aí, 94, né? Que a gente teve um boom maior, né? Ainda tinha carro carburado, enfim. E o pessoal está querendo trabalhar da mesma forma de antes. Então, aí para isso,
acontece o quê? Acontece a palavra não é outra, né? Apareceu o oportunista dizendo, eu vou te ensinar isso, vou te ensinar a você utilizar tal ferramenta que vai resolver tudo. Eu vou ensinar isso que vai resolver tudo. Não, não existe isso. Certo? Não existe no sentido de... Existe. Não existe no sentido de ser uma ferramenta que vai dar uma solução para o seu diagnóstico. Uma série de conhecimentos, vários domínios que você tem que ter para poder você fazer um bom diagnóstico. Você tem que primeiro ter, de novo, conhecimento. Precisa conhecer o sistema, os componentes primeiro, conhecer o sistema que gerencia. Se você quiser ser um bom diagnosticador, um bom profissional, você conhece o sistema que é gerenciado, o sistema de gerenciamento, os componentes envolvidos, sensores e atuadores e as estratégias de funcionamento. Isso aí é o básico. Depois você tem que conhecer as ferramentas, scanner, multímetro, osciloscópio, diagrama elétrico, informação técnica. Aí, dentro do scanner você vai ter, além de parametrização, você vai ter programações, você vai ter ajustes, você vai ter controle de atuadores, então uma série de recursos que o scanner pode te dar, né? Que você vai trabalhar em paralelo com o osciloscópio ou com o multímetro, certo? Então, isso aqui que o pessoal tem que ter consciência que tem que ter. Não vai ter uma ferramenta mágica que vai resolver esse problema, não. Todos os problemas. Você pode até investir alguns milhares de reais numa determinada ferramenta, mas você vai ficar sempre limitado. Não tem outra forma não existe outra forma de pensar. É uma realidade. Sempre vai ficar limitado. Bom, José Rangel perguntou aqui, pode ocorrer situações que a UCE assume parâmetro de estratégia e isso pode influenciar na sua interpretação na leitura do scanner? Bom, se eu entendi o que você perguntou, você tá falando exatamente o que a gente disse. Então, o módulo está com um parâmetro, tá certo? Calculado, parâmetro de recovery, tá certo? O parâmetro calculado não é o parâmetro real e o profissional faz a interpretação como se fosse o valor real. Quando existe um DTC gravado para aquela peça, por exemplo, você tem uma falha na posição do acelerador. E existe uma falha relacionada à posição do acelerador. Aí já te ajuda mais. Porque você está vendo, existe o DTC, você está vendo a informação lá, mas aquela informação está sendo informação calculada, tá? Estou pegando o pedal como um exemplo aqui. Mas aí você precisa fazer o quê? Você precisa, primeiro, no scanner, você precisa fazer todos os testes de forma dinâmica com o aparelho. Então você está vendo, aliás, com o parâmetro. Então você está vendo lá, ele está na posição de repouso. Então você tem que exigir dele todas as condições de trabalho dele. Então, pegando o pedal do acelerador como exemplo, então você tem que ver ele em repouso, em carga parcial, carga total, né? Ver todas as condições de funcionamento dele. Porque daí vai te ajudar. Se você faz esse teste, muito provável você vai ver que existe um erro ali. Aí você vai fazer o quê? O próximo passo é você ir testar o componente em loco, ou seja, lá na saída dele, lá na saída da tomada. Então, a alimentação elétrica, se for um sensor do tipo passivo, né? Alimentação elétrica, algumas nomenclaturas chamam passivo, outras chamam ativo, né? Então, passivo é aquele que precisa de alimentação. Então, se precisa de alimentação, primeira coisa, alimentação elétrica, está 100%, tá. Depois o sinal de retorno. Então, o scanner te deu a informação e você está conferindo, você está fazendo um diagnóstico, né? Porque você parou no scanner e substituiu uma peça, não é um diagnóstico, né? É uma tentativa. Raimundo Egídio, né, São Paulo? É possível concluir que está tudo bem do sistema de injeção apenas pelo parâmetro de curto e longo prazo? Ora, vê bem, o parâmetro de ajuste de curto e longo prazo, os parâmetros, como o próprio nome já diz, são parâmetros de ajuste. Esse parâmetro é baseado em quem? É baseado no sensor da lambda,
certo? Tanto é que quando você pegar os ajustes de curto e longo prazo e eles estiverem fixos, eles estiverem sem oscilar nada, tanto um como o outro, você vai ter um problema aí de sonda lambda, no circuito elétrico da sonda ou na própria sonda. Por quê? Porque para o módulo executar os ajustes de curto e longo prazo, fazer os ajustes, ele precisa primeiro receber a informação da sonda. Tá certo? Então, aí a sua pergunta, eu posso concluir, dá para fazer uma análise do motor? Não, não dá. Tá certo? O que você vai enxergar é semelhante ao que você vai ver com a sonda. Então, quando a sonda indica que a mistura está rica, eu tenho uma gama de possibilidades que pode estar causando aquela mistura rica, inclusive a própria sonda. Quando está indicando que está pobre, eu tenho indicação de que existe algo causando a mistura pobre, inclusive a própria sonda. Agora, quando eu tenho a sonda funcionando normalmente, dentro daquele parâmetro, uma sonda de salto, né? Como a gente chama, que é aquela sonda que gera um sinal senoidal. Não é um sinal alternado, viu, pessoal? É um sinal senoidal. Ele oscila, mas é uma linha corrente contínua. Então, se a sonda está funcionando normalmente, mas os ajustes estão desregulados, tá certo? Isso está me informando que, apesar da sonda estar funcionando normal, mas existe uma anomalia ali naquele veículo. E aí ele vai dizer, vai ser sempre inversamente proporcional. Se a sonda está indicando que a mistura está pobre, né, os ajustes vão ficar positivos. Se a sonda está indicando que a mistura está rica, os ajustes vão ficar negativos. Tá certo? Se, dependendo do problema, o sistema vai conseguir ajustar o tempo de injeção, dependendo da gravidade do problema. Mas se o problema for uma gravidade for muito alta, uma bomba com a pressão muito baixa, por exemplo, vai chegar a um ponto que o sistema não vai conseguir ajustar. Certo? Então, os ajustes de curto e longo prazo, eles são essenciais no diagnóstico da misturar combustível. Certo? E, inclusive da sonda também. Mas não dá para você chegar a uma conclusão, porque quando você tem uma alteração na sonda, vai refletir nos ajustes de curto e longo prazo. A alteração na sonda tanto pode ser um problema de injeção, como pode ser um problema mecânico, concorda? Então fique em aberto, ele vai te dar um direcionamento. Rangel falou, José Rangel, né? Digo, por exemplo, o MAP com problema e a UCE pode assumir valores de estratégia. Pode sim. Pode, não só pode, como assume, né? Então você tem um MAP sem funcionar, como eu citei, ela pode pegar o parâmetro da posição da borboleta nos sistemas mais antigos, certo? E também o inverso também é verdadeiro, porque são parâmetros, né, que eles vão ser proporcionais. Então sempre que você acelerar, a posição da borboleta ela vai subir, ou a posição do pedal, se for um sistema mais moderno, e a carga do motor, né, a massa de ar que vai entrar no motor vai subir. Então, são valores que eles sobem juntos. Tanto é que isso é um diagnóstico bem antigo, né, que o pessoal cruza a informação de posição da borboleta, MAP e coloca também a sonda lambda. Então, você tem que ter uma relação entre esses três valores. Então, se tiver tudo ok, quando acelerar, a posição da borboleta vai subir, o MAP vai subir, ou o MAF, e a sonda lambda ela vai indicar uma mistura rica naquele momento, porque você está querendo potência. Então, ela tem que subir o valor da sonda. Se o valor da sonda ele não acompanha, ela cai, então isso quer dizer que você está tendo uma mistura pobre. Você vai ter uma definição do problema? Não, mas você já sabe que está vendo, tem uma mistura pobre, e você vai trabalhar em cima daquela linha ali. João Macário. Fala, Macário. Professor, as dicas sobre o sensor de nível de combustível do Agile foram tops. Beleza. O John estava com... John é um aluno nosso lá de Pernambuco. Fez o curso de Redcam com a gente lá na filial da Tecnomotor, né? A gente tem uma parceria com a Tecnomotor já, bem sólida. É uma empresa bastante séria. Então a gente foi dar um treinamento lá e John tá lá com a bronca e a gente ajudou ele, né?
Vou dar só uma pausazinha nas perguntas, mas vai ficar aí, a gente daqui a pouco vai respondendo, certo? São 9h21, só para a gente concluir aqui, certo? A gente tem aqui uma ferramenta aqui, que alguns não conhecem ainda, que é bastante interessante, certo? São os dados congelados. Eu sempre gosto de abordar esse assunto, certo? Então, alguns sistemas, certo? Ele tem esse recurso, tá certo? Principalmente em veículos Prime, né? Não vou dizer nem Prime, mas veículos importados, americanos, tá certo? Então, o próprio sistema, no seu modo proprietário, certo? Ele oferece esse recurso. E tem sistemas que não oferecem, mas você pode ver essa informação no OBD2 genérico, tá certo? Então você tem lá os dados congelados ou freeze frames, que é a mesma coisa, né, em inglês. Vou pegar um pouco d'água aqui. Então, pessoal, quando você tiver, principalmente se você tiver vários códigos de falha, esse recurso vai ajudar a gente a chegar mais próximo do diagnóstico. Porque esse é um recurso do padrão OBD2, onde o sistema ele vai fazer o quê? No momento em que ocorre a falha, ele vai congelar os dados daquela condição de funcionamento do motor. Certo? Então, vai ficar salvo essas informações. Como eu já falei, tem sistemas que oferecem no sistema proprietário. Então, vamos supor o sistema de injeção eletrônica Bosch XYZ. Ele pode oferecer isso no sistema de injeção dele. Se não tiver, lá em OBD2 genérico, você também pode encontrar. Aqui no raster aqui, vou mostrar aqui para vocês aqui. Nós estamos aqui no OBD2 genérico, certo? E aqui, ó, para quem é aluno do nosso curso, a gente já abordou isso algumas vezes, já sabe. Então você vem em leituras em atuadores, no OBD2 genérico, certo? Aqui, ó, atuadores. Você vai ver leituras congeladas. Então, se houver falha gravada, tá certo? Precisa ter falha gravada no OBD2, certo? Porque às vezes o que acontece? Às vezes tem falha gravada no sistema proprietário, mas não tem no OBD2 genérico. Então, se tiver falha gravada no OBD2 genérico, se você acessar aqui leituras congeladas, ok? Aí vai abrir uma janela, né? Com os valores, né? Os valores de alguns parâmetros do motor que estava no momento da falha, como por exemplo tem aqui, né? Então aqui nós temos, nesse momento dessa falha P0102, né? Então dados congelados, quadro de dados congelados, né? Freeze frame data. Então você tem aqui engine speed, velocidade do motor, 583 RPM, temperatura da água 27 graus, MAP 43 kPa. Então veja, esse motor estava em marcha lenta no momento dessa falha, tá certo? Ajuste de combustível, né? Ajuste de curto prazo aqui, ó, short term 128. Então ele estava aqui estava 128 tanto o ajuste de curto como de longo. Por quê? Para o ajuste de curto e longo prazo entrar em funcionamento, tá certo? Precisa que a sonda lambda esteja em circuito fechado, tá certo? Então, se tiver em circuito aberto, não vai haver o ajuste de curto e longo prazo, certo? E a temperatura também. A temperatura um pouco mais alta. Esse motor acabou de entrar em funcionamento, tá certo? Apesar de que, ó, o status aqui da sonda já estava fechado. Certo? Então, a carga do motor 2%, o MAF com 5,33, então, velocidade do veículo 0, né? Então, esse carro está parado. Então, todas essas informações são importantes para que você possa ver qual é os dados que estão irregulares, porque você pega uma memória de avarias, às vezes tem 3, 4, 5 códigos. Quem é a causa e quem é a consequência? Porque dificilmente você vai ter, a não ser que seja um problema elétrico, né? Então, através dos dados congelados, você pode, se tiver a falha gravada no OBD2 genérico, você vai poder verificar esses dados. A diferença entre o genérico e o proprietário é que quando tem essa opção no sistema proprietário, vai vir muito mais dados.
E o OBD2 genérico vai vir aqueles dados padrão, tá certo? Então, mas existe esse recurso, que é mais uma ferramenta que você pode, através do scanner, acessar ela e fazer a sua, e ajudar no diagnóstico, entendeu? Então, se você entrar no sistema proprietário e não tiver, você vai lá em dados congelados, você vai no OBD2 genérico primeiro, né? Lógico. Entra no OBD2, se houver o DTC lá gravado, você vai conseguir acessar os dados congelados. Por isso que a gente não deve apagar a falha, tá certo? Antes de fazer essa avaliação, porque se você apagar a primeira falha, aí você vai zerar os dados congelados. Tranquilo? Muita gente esqueceu o velho e bom multímetro, né? O multímetro de qualidade, né? E aplicado corretamente funciona, né? E o Zé Egito perguntou aqui, em uma situação hipotética em que a sonda esteja bem e o longo prazo estiver variando próximo a zero, está tudo bem? O curto e longo prazo. O longo prazo, tá certo? Dificilmente você vai ter um longo prazo em zero. É muito raro. Por quê? Porque o longo prazo, como o próprio nome já diz, é um processo autoadaptativo que o sistema vem, né, ao longo do tempo. Então, às vezes, pode até nem ser um defeito, por exemplo, um motor com uma folga excessiva ou uma entrada falsa de ar, mas simplesmente o motor, o sistema de injeção, aquela parte básica, né, corpo de borboleta sujo, injetor já com a deficiência, então o ajuste de longo prazo ele sempre vai ter uma alteração para mais ou para menos, tá certo? Mas qual é a faixa que você tem que levar em consideração? O normal considerado pelo OBD2, pelo padrão OBD2, dependendo do sistema, varia entre 25% e 35%. Se passou desse ponto, aí já indica uma falha, tá certo? Mas normalmente estando ali em torno de 15%, 18% de longo prazo, está dentro de uma faixa normal, aceitável, dependendo da quilometragem do carro. Então, precisa de uma avaliação, né? Agora, os ajustes de curto e longo prazo têm bastante segredinhos, né? Principalmente com relação à referência de zero. Tem uns que em 100% é a referência de ajuste ótimo, né? Então, quando passa de 100% e cai de 100%, é que começa a você identificar uma falha. Né? Tem outros que quando chega, o zero é o ideal, dificilmente chega a 100%, mas se chegar é porque você já tem um distúrbio muito grande. Né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Neika falou, esse curso é show de bola, fiz vários cursos, mas nenhum se comparou com o do Paulo Costa. Obrigado, Ney. Tenho vários colegas aí de respeito aí, certo? Agora, aproveitando aqui, tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente, não, mas tem algumas pessoas que começaram há pouco tempo e estão copiando os cursos, tá certo? O camarada compra o curso, aprende um pouco, copia, monta o dele, tá certo? E, e vira professor. Por isso que eu fiz questão de colocar todas as minhas referências aqui, principalmente para quem não me conhece, certo? Então, eu já estou com 51 anos, tenho 28 anos de profissão, 21 como instrutor, a gente já ajudou algumas milhares de pessoas ao longo de todo esse tempo, certo? Então, procure saber a referência de quem você está fazendo o treinamento, qual é o histórico dessa pessoa, tá certo? Porque às vezes ele está te vendendo um material só para você entrar no deserto, aí você não consegue sair dele, beleza? Então, pessoal, deixa eu ver aqui só mais uma coisinha aqui que eu queria. Bom, aqui ó, no padrão OBD2, vou voltar aqui. Pronto. Então aqui são os monitores OBD2. A gente gosta de abordar muito isso, certo? No nosso treinamento a gente fala de diversos monitores, no mínimo os principais, né, nas aulas. E dos plantões de dúvidas ou quando o aluno entra em contato conosco, a gente faz questão de acrescentar mais informação, né? Então nós temos diversos monitor de arco secundário, né? Quando existe, né? Isso é mais raro, né?
Aqui são os parâmetros de status, né, do padrão OBD2. Tá? Então, o monitor do catalisador, se ele é presente no sistema ou ausente, né? Então, vai informar para você se o monitoramento do catalisador ele foi completado, né? E por exemplo, catalisador é uma coisa que ainda pega bastante a turma aí, tá certo? Ainda nos pega, né? Que eu também não estou isento disso, né? Às vezes é muito complexo dar um diagnóstico, mas no nosso curso a gente ensina um passo a passo para cercar o sistema, né? Para cercar o defeito. E através dos monitores você vai saber se aquele catalisador está funcionando ou se o sistema está funcionando corretamente, juntamente com a informação de sonda lambda, né, e também teste direto no catalisador. Mas aqui, né, o monitoramento do catalisador, ele precisa os monitores, de um modo geral, né, você tem monitor de catalisador, monitor de sonda lambda, né, monitor do sistema EGR, monitor do arrefecimento, que a gente aborda também no curso, né, que observando o comportamento, né, do aquecimento do motor. Então, tem veículos, como vocês sabem, que tem o sensor de temperatura no cabeçote, tem outro lá no radiador, para poder o sistema fazer o monitoramento. Tem outros que fazem só pelo tempo de funcionamento, baseado na temperatura. Então, os monitores servem, como o nome já sugere, o módulo vai ficar o tempo todo monitorando aquele sistema. Só que para cada monitor existe um procedimento que o módulo faz. Tá certo? Para quem não conhece ainda, tem um livro já antigo, muito interessante, que é do Humberto Manavella, que ele aborda muito isso. Tá certo? Tem bastante coisa lá, mas a gente absorve também pesquisando em outras fontes de informações, até mesmo para atualizar, mas lá tem muita coisa interessante. Eu posso passar depois para vocês, para quem não conhece esse livro, tá certo? Para que vocês possam fazer a leitura, né? Principalmente para quem faz o treinamento com a gente, que depois tirar dúvida a gente vai e chega junto. Mas os monitores, eles precisam existe um processo para o monitor reconhecer o funcionamento regular de um componente ou do sistema, como o sistema de arrefecimento. Tá certo? E esse processo a gente vai observar através do scanner, né? Através dos parâmetros de status. Primeiro, se aquele monitor existe. Segundo, se ele foi completado, se ele foi aprovado ou não. Se ele não foi aprovado, a gente tem que saber quais são os componentes que fazem parte, né, que o módulo utiliza para fazer esse monitoramento, para investigar esses componentes, ou o próprio sistema. Tá certo? Então, esse é um outro recurso do padrão OBD2, que os módulos do padrão OBD2 têm, que também tem essa informação no seu scanner. De novo, se não tiver no proprietário, no sistema proprietário, que normalmente no sistema de injeção, de gerenciamento proprietário, muitas informações não tem, mas você vai encontrar no OBD2 genérico. Tá certo? Então, dá para usar bastante coisa, também mais informações, mais parâmetros que você tem para auxiliar no seu diagnóstico. Tranquilo? Então, nós temos também nos parâmetros dinâmicos do motor, tá certo? Tem coisas que, às vezes, tem parâmetros, né? Parâmetros que, às vezes, nós não temos no sistema proprietário, né? Alguns, dependendo do scanner, dependendo do sistema, às vezes não vem aquela informação, mas que você vai encontrar aqui no OBD2 genérico, principalmente se for informações voltadas para emissões, né? Como sonda lambda, pré- e pós-catalisador, ajuste de curto e longo prazo, tá certo? E além de diversas outras informações também que muitas vezes a gente encontra no OBD2 genérico e não encontra no proprietário. Então, nunca deixe, tá certo? Sempre lembre, né? Procure memorizar de observar no sistema proprietário, mas também utilizar o OBD2 genérico para você complementar, às vezes, alguns dados. Uma dica aqui, né, que a gente dá no treinamento, a gente tem um bônus sobre a sonda de banda larga, né, de 4 fios. Então, a sonda pré-catalisador, principalmente para os veículos da família japonesa que utiliza mais, que é uma sonda lambda de banda larga, e o valor de referência dela é o valor de corrente, tá certo?
dificilmente você vai encontrar no sistema proprietário, nos scanners multimarcas. Mas aqui no OBD2 genérico você vai encontrar essa informação. Tá certo? Então, mais uma dica para os sistemas também que com injeção direta, para quem já trabalha com injeção direta, o valor de sonda lambda, muitas vezes a gente não encontra lá no proprietário, mas vai encontrar aqui no genérico o valor de sonda. Agora, como tem lá no treinamento, para quem está fazendo o treinamento, a sonda de banda larga, o valor que você encontra lá na saída da tomada não é o mesmo valor que você vai ver aqui no scanner. O valor que você vai ver no scanner ou é um valor de corrente, em corrente, miliamperes, tá certo? Ou vai ser um valor em voltagem, agora é um valor fictício, tá certo? Boa parte dos sistemas fica dando 1,5 volts, né? Agora, o contrário dos sistemas convencionais, que a gente tem que encontrar o mesmo valor que você encontra lá na saída da tomada, você tem que encontrar no scanner. No caso, nesse caso que a gente está falando, o valor que se você for achar que vai encontrar 1,5 volts lá na tomada, você vai cometer uma falha porque é um valor fictício. Então, a gente tem que, para esses sistemas, a gente tem que usar não só o parâmetro da sonda em si, mas utilizar fator lambda, ajuste de curto e longo prazo, né? Mais ainda do que nos sistemas convencionais. Tá certo? Então fica mais essa dica aí, que só tem no nosso curso. Raimundo Egídio falou, então, na certeza de uma sonda boa, posso concluir que está tudo bem olhando os parâmetros de curto e longo prazo? Estou sendo repetitivo. Então, se você tiver os ajustes de curto e longo, a sonda está funcionando bem, dentro do que é bem, né? Uma sonda convencional. Ela vai normalmente ali na faixa dos 800, 850, né? E cai para 150, 100 aproximadamente. Normalmente vai estar dentro dessa faixa. Uns podem trabalhar um pouco a mais, outros a menos. Então, se você tem a sonda trabalhando dentro desse padrão, você tem os ajustes de curto e longo prazo também dentro do padrão, tá certo? Que é ali em torno do zero, né? O ajuste de longo prazo, como eu falei, ele pode estar um pouquinho mais para menos ou para mais, né? Mais negativo ou mais positivo, tá certo? Mas estando dentro da faixa de tolerância, você pode concluir sim de que o sistema está funcionando, né? Tanto o motor como o sistema de gerenciamento, de injeção, está dentro do padrão. Ok? Isso aí, de fato, é uma boa referência aí. Você tem uma boa sonda lambda, um bom funcionamento da sonda e os ajustes de curto e longo prazo. Por isso que uma coisa que a gente deve se habituar também a utilizar, pessoal, é no seu scanner, certo? Você utilizar os gráficos, tá certo? Antes da utilização do osciloscópio, assim em massa, né? Eu utilizava muito o gráfico do motor, o gráfico dos parâmetros, certo? Principalmente em potenciômetros, certo? Que às vezes dá uma oscilada muito rápida. E quando a gente seleciona os parâmetros, né? Quando você estiver utilizando um parâmetro, para quem ainda não utiliza isso, então quando você estiver querendo fazer uma leitura, eu aconselho não utilizar, na medida do possível, certo? Não utilizar dessa forma aqui. Então você quer fazer uma avaliação de um componente, você não utilizar ele junto com os outros parâmetros. Você utilizar, separar o que você quer utilizar, quais são os parâmetros, o parâmetro que você quer avaliar, os parâmetros correlacionados, né, que você queira utilizar, e selecionar eles e fazer a avaliação deles separadamente. Porque muitas vezes, tá certo? Quando o scanner está trabalhando nessa condição, alguns parâmetros ficam mais lentos, certo? E isso pode te induzir a um erro. Então, principalmente quando nós estamos utilizando aqui nos gráficos, porque eu estou separando aqui, às vezes, aqui eu estou usando os quatro, né? Porque isso aqui, na verdade, eu estou fazendo aqui, tensão da sonda lambda, 1, 2, ajuste de curto prazo, ajuste de longo prazo, certo? Então, é uma avaliação que eu estava fazendo aqui para mostrar numa aula. Mas se eu estiver testando
Se eu quiser fazer uma avaliação só da sonda, eu vou colocar primeiro só a sonda aqui. Certo? Lógico, eu não vou utilizar só o scanner. Eu estou só dando um exemplo de que quando você separa só o sinal que você está querendo trabalhar, muitas vezes a velocidade de funcionamento é outra do que você está utilizando todos os parâmetros juntos ali. Entendeu? Então isso é mais uma dica que é importante, sabe? Principalmente sonda lambda, certo? Tem alguns scanners que trabalham com a sonda quando ela está junto com os outros parâmetros, trabalha bem lenta a sonda. Então, pessoal, nossa live aqui, nosso conteúdo, né, chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Eu vou passar aqui para Fernando, eu vou precisar da sua ajuda aí para você colocar aí no chat, tá certo? O link com o desconto, ok? Deixa eu só pegar aqui, passar para Fernando aqui. Fernando vai colocar aqui no chat aqui para mim. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Enquanto isso, se alguém quiser deixar alguma pergunta aí, dá tempo ainda a gente responder aí. E aí, Raimundo Agílio, respondeu a sua pergunta aí? Deu para concluir? Só eu posso colocar, então, deixa eu ver aqui. Mas eu passei aí para o seu WhatsApp, eu acho que você vai poder colocar, não? O link aí pro pessoal. Pessoal, não vou conseguir colocar aqui o link, certo? Mas quem tiver interesse, certo? No treinamento, quiser comprar com 20% de desconto, ok? Mesmo que não seja amanhã, mas mais para frente é só solicitar para a gente que a gente faz questão de entrar de passar para vocês, logicamente, né? O nosso telefone é o 849-9681-4750, tá certo? Então, 849-9681-4750. Então, quem tiver interesse no treinamento, ok? Então, a gente está aí à disposição para passar para vocês esse link, onde você vai ter 20% de desconto. Tranquilo? E eu quero agradecer a todos. Espero que a gente tenha contribuído aí com todo esse assunto, né? Nós estamos aqui a 1h45, vai fazer, né? Fez agora 1h45, tá certo? E é isso. Os parâmetros, tá certo? São muito importantes. O scanner é uma ferramenta essencial, não só para a questão de parâmetros, como vocês sabem, né? Principalmente programações. Hoje, o veículo, mas programações são coisas mais simples, porque muitas vezes é praticamente intuitivo você fazer, né? A avaliação do parâmetro faz parte do diagnóstico, né? Então, o diagnóstico envolve tudo isso que a gente citou. Então, eu tenho a leitura do parâmetro, mas eu preciso saber onde é que o ambiente que aquele componente está inserido, seja um sensor, seja um atuador, para que eu possa, a partir daí, fazer uma avaliação tanto fazer a avaliação eletromecânica do componente, tanto a parte elétrica como a parte mecânica. Então, o scanner ele vai me ajudar a entrar no deserto. Se for um bom scanner, a gente precisa de ter um bom aparelho que seja, principalmente para a nossa linha nacional, um aparelho que seja compatível para facilitar a nossa vida, e a partir daí a gente
se aprofundar no diagnóstico, utilizando diagrama elétrico, multímetro, osciloscópio, transdutores, né? E seja lá o que for necessário para que facilite o nosso diagnóstico. Tranquilo? Valeu, Cleverson, obrigado. José Rangel, o link. Pronto, eu vou colocar, tá certo? Eu vou inserir o link aqui abaixo desse vídeo, que a live vai ficar aí. Tranquilo? Então, o link promocional a gente vai colocar aí embaixo e aí quem tiver interesse, na descrição do vídeo a gente vai deixar lá. E aí quem tiver interesse pode adquirir depois. Ok? Alguma pergunta aí que alguém queira fazer? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Ok? Até a próxima. Em breve aí a gente vai fazer, eu vou procurar manter as lives de 15 em 15 dias, tá certo? Sempre trazendo algum assunto relevante aqui para vocês, certo? Agradeço a todos aí pela presença. Uma boa noite a todos. Valeu, Lagarde, obrigado. Boa noite.